que termina o lado espiritual e começa a parte 3, Paris. Neste episódio, retornamos a Londres para pegar o trem para Paris. E aqui é o St. Pancras International Station. É aqui que sai o trem para Paris. Mas antes de ir lá, vamos dar uma olhada num lugar bem especial que eu quero te mostrar. Mas antes, vamos explorar um pouco mais dessa cidade fascinante. Vamos conhecer o que tem do outro lado dessa ponte. Eu tenho mais 2 horas antes do embarque ao trem para Paris. Descobrindo lugares bem interessantes enquanto aguardamos o trem para a Cidade Luz. Estou caminhando mais longe das estações de trens. Espero que eu não me perca. Um dos ensinamentos do budismo é que todos os fenômenos são impermanentes, nada mais do que vacuidades, e que não devemos nos apegar a eles. No entanto, é difícil não se apegar a Manjushri. Mesmo que eu esteja indo embora desse lugar sereno e maravilhoso, onde meu guia espiritual, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, viveu e girou a roda do Dharma para nós, a população moderna, Manjushri e Geshe-la estarão sempre comigo. A tranquilidade de Manjushri, o ensino profundo de Geshe-la e a conexão com a natureza permanecem em meu coração, como lembranças vivas e inspirações contínuas. E aqui termina a segunda parte da minha viagem, da minha jornada, a parte espiritual em Manjushri, na cidade de Ulverston. Foram 4 dias incríveis de paz e tranquilidade, de aprendizado, de meditação. Agora nós começamos a parte 3, Paris. São 4 horas até Londres, de volta para Londres. Eu paro em Lancaster para trocar de trem. E em Londres eu espero 3 horas até pegar o trem que vai para Paris. Mesmo que meu próximo destino seja Paris, a Cidade Luz, um marco do turismo europeu, é sempre chocante voltar à civilização da cidade grande e agitada. Aqui no Lake District, estou deixando um refúgio que contrasta profundamente com o ritmo frenético das metrópoles. As janelas do trem revelam a linda paisagem que vai ficando para trás, enquanto recebo um adeus do mundo sereno e deslumbrante do norte da Inglaterra. Sentado sossegado na trajetória tranquila da viagem, já imerso na expectativa da nova jornada que se desenrola à minha frente. Acabei de mudar de trem em Lancaster e esse é o trem que vai nos levar até Londres, the final destination. E aí, Londres, 3 horas de descanso e nós vamos pegar o trem que vai a Paris. Vamos ver se eu dou uma dormidinha aqui. O cenário tranquilo, repleto de verde e beleza natural, vai se transformando em um cenário mais urbano à medida que nos aproximamos de Londres. Estamos quase chegando em Londres. Consegui dar uma dormidinha de umas 2 horas. Agora é chegar em Londres, dar uma caminhada por lá, porque eu tenho 3 horas até pegar o outro trem que vai para Paris.
acabei de desembarcar em Londres. Agora é só matar umas horinhas aqui antes de embarcar no Bullet Train, o trem rápido que vai até Paris e que vai passar por baixo do canal, ali entre a França e a Inglaterra. Nós vamos ter um choque cultural aqui, depois de uma cidade tranquila e pacata, uma metrópole de Londres, de volta à sociedade. E aqui é um daqueles lugares que eles já anunciaram que tem muito ladrões por aqui para cuidar dos seus belongings, das suas coisas. Eles chamam de pickpockets. E Londres tem muito disso. No ano passado tentaram roubar o meu celular da minha mão. Passou um cara de bicicleta e tentou arrancar da minha mão. Coisas de cidade grande, né? Por mais calma que esteja a estação de trem Euston, para quem acabou de chegar do interior da Inglaterra, é preciso um momento de adaptação para se acostumar com um novo ambiente. Nós saímos de uma estação de trem, o Euston, e agora nós temos que andar para outra estação de trem, uma estação de trem internacional. Deve ser uns 2 ou 3 quarteirões aqui, diz que é 10 minutos caminhando, e de lá é onde nós vamos pegar o trem para Paris. Eu tô com muita vontade de pegar esse trem faz tempo. Eu acho mais legal ir para lá de trem do que de avião. Seria mais rápido se eu fosse de avião. É 1h30 a mais o trem. Mas você tem uma visão legal no caminho todo até chegar lá em Paris, né? Eu acho mais interessante o trem e mais gostoso também, mais confortável do que o avião. Três horas para passar o tempo e explorar as redondezas. Deixando a estação de trem Euston, caminho em direção à estação internacional St. Pancras. Pelo caminho, há muito para descobrir. Os arredores oferecem uma variedade de atrações e pontos interessantes para quem tem tempo para explorar, como eu. E aqui é o St. Pancras International Station. É aqui que sai o trem para Paris. Mas antes de ir lá, vamos dar uma olhada num lugar bem especial que eu quero te mostrar. Aqui do lado do St. Pancras, a estação internacional de trem, tem o King Cross. E é nessa estação que tem uma coisa muito interessante. A estação de trem do Harry Potter. Se você é fã do Harry Potter, prepare-se para uma experiência que vai te deslumbrar. Imagine caminhar pelas movimentadas plataformas da estação King Cross em Londres, com o som dos trens ao fundo e o burburinho dos passageiros apressados. Você segue em frente, atravessa a multidão, até que avista algo peculiar entre as plataformas 9 e 10. A adrenalina aumenta enquanto você se aproxima, e então, lá está, a famosa plataforma 9 3/4. Um carrinho de bagagens parece estar magicamente atravessando a parede, pronto para levá-lo ao mundo de Hogwarts. E aí está a estação de trem do Harry Potter. Você notou que tem uma fila enorme ali, né? O pessoal vem aqui só para ver a estação. É uma atração de Londres tirar foto ali na estação de trem, na plataforma de trem do Harry Potter. E é claro que tem uma lojinha para você comprar umas besteirinhas do Harry Potter.
E a fila do Harry Potter começa aqui fora, não é lá dentro não. Lá é a segunda parte da fila. Se eu quisesse tirar uma fotinha ali, puxando as malinhas, tentando entrar na plataforma do Harry Potter, eu ia ficar o dia inteiro ali e ia perder meu trem para Paris. Então não vai ter foto minha na plataforma do Harry Potter. E bem na porta da estação de trem, outra atração típica de Londres. E uma das coisas que eu acho bem interessante aqui em Londres, eles mantêm aqueles táxis antigos no tempo moderno. Mesma coisa com os ônibus de 2 andares. Uma tradição de Londres que eles mantêm até hoje. Esses táxis de estilo antigo em Londres, conhecidos como Black Cabs, são icônicos e nostálgicos. Com o seu design robusto e motoristas altamente treinados, esses táxis oferecem uma experiência autêntica e tradicional, transportando passageiros com elegância pelas ruas da cidade. Com tempo de sobra antes do embarque para Paris, nada melhor do que continuar explorando a região ao redor da estação de trem, pois a vizinhança parece bem interessante. Aqui tem uma área de lazer, uma praça com um monte de restaurantes. E tem uma ponte que passa por esse canal. Esse canal vai dar lá no Camden Town, aquela cidade que eu fiquei, eu gosto muito de lá. E tem uns barcos da hora nesse canal, para passeios. Vamos conhecer o que tem do outro lado dessa ponte. Eu tenho mais 2 horas antes do embarque ao trem para Paris. Ali embaixo tem uma arquibancada feita de grama falsa, onde as pessoas sentam e relaxam, olhando o canal. É um lugar bem gostoso. Estou caminhando mais longe das estações de trens. Espero que eu não me perca. Não quero ter que usar o meu Google para não pagar o serviço de telefone aqui. Estou guardando para usar em Paris. Custa $10 por dia se usar um telefone aqui agora. E aqui embaixo tem o Cool Drops Yard, mais uma área de comida e shopping, para você gostar de gastar o seu dinheiro. É um lugar legal se você tiver um tempinho aqui por Londres. Isso aqui é uma área nova que eu não conhecia ainda de Londres, bem do lado da estação ali de trem. Vamos conhecer mais. A este ponto, estou tentando ver até onde posso me distanciar da estação de trem, ter tempo de voltar e ainda explorar a estação de trem internacional St. Pancras, que parece ser bem interessante lá dentro. Eu tive que carregar minhas malas para descer as escadas, mas eu quis ver de perto o que tem aqui embaixo, nesse shoppingzinho aqui. Um monte de lojinhas de roupa, lojas de moda, né? Não importa a direção que eu tome, sempre acabo no canal Regente, meu refúgio favorito, me atraindo para suas águas tranquilas e pela serenidade que me proporciona. É como se o canal tivesse um magnetismo próprio, uma força que me puxa de volta, convidando-me a apreciar, mais uma vez, suas paisagens encantadoras e a calma que só ele pode oferecer, em meio à agitação urbana. E aí está o canal, super legal. Canal super legal. É atrás daquele shopping que eu acabei de te mostrar, que é do lado ali da estação de trem de St. Pancras. É gostoso, né? Bonitinho o canal. As pessoas aí se divertindo no canal. Gente correndo.
Ali vem um barco. Após silenciosamente dizer adeus ao canal, inicio meu retorno à estação de trem. Aqui tem um monte de e-bikes, aquelas bicicletas eletrônicas para você alugar. Mas do jeito que as coisas são aqui na Inglaterra, tudo do lado ao contrário, eu tenho medo porque eu não sei se estou no lado certo ou errado da estrada ou da rua. Periga ser atropelado por um carro aí de cara, né? Conhecemos ali a plataforma do Harry Potter, conhecemos as redondezas aqui do lugar, entre as estações de trem. Chegou a hora de conhecer a estação St. Pancras. Vamos ver o que tem lá dentro. Entrar na Estação Internacional de Trem St. Pancras é como adentrar um portal que conecta a Inglaterra ao resto da Europa. Com majestosos arcos góticos e uma fachada imponente, a estação é um testemunho vivo da engenharia vitoriana e da modernidade em perfeita harmonia. Não poderia faltar aqui em Londres um piano disponível para quem quiser tocar uns dedilhos enquanto espero para o seu trem. Aqui, trens de alta velocidade aguardam para levar passageiros a destinos como Bélgica e França. Uma coisa você pode ter certeza, aqui você não passa fome, que tem restaurantes de todos os tipos, é um atrás do outro. Antes de embarcar, vale a pena explorar o que St. Pancras oferece. E se nesse ponto da viagem a sua mala ainda estiver vazia, você ainda pode comprar roupas aqui na estação de trem. A estação de trem é praticamente um shopping center, assim como os aeroportos hoje em dia. É um monte de loja. Mas é aqui que é a entrada para o Eurostar, o trem que vai me levar para Paris. Como é um trem internacional, funciona mais ou menos como aeroporto. Eu vou ter que passar um tipo de, não diria alfândega, mas eles vão checar meu passaporte, né? Para ver se eu posso ir ou não, se eu tenho visto ou não. Como eu tenho passaporte americano, eu não preciso de visto para ir para Paris, para a França. E eu acho que checam as malas também, como no aeroporto. Mas não tem restrição de líquido como no aeroporto. À medida que o horário de embarque se aproxima, o entusiasmo cresce. Paris to 30, ok. A ideia de atravessar fronteiras em poucas horas é moderna e encantadora. Paris. St. Pancras não é apenas o início de uma viagem, é uma celebração da descoberta e da liberdade que só viajar pode proporcionar. Bem interessante a imigração aqui deles. Você passa primeiramente pelo lado inglês, eles checam o seu passaporte. Você dá 2 passos, aí tem uma cabine ali dos franceses, checam o seu passaporte de novo, além de checarem suas malas, né? É como se fosse um aeroporto, mas sem muita frescura. Eu diria que é uma mistura intrigante de aeroporto com rodoviária, onde viajantes internacionais vagueiam, cruzando fronteiras e culturas. Plataforma anunciada. É hora de embarcar no trem para Paris. A adrenalina de uma nova jornada mistura-se com a nostalgia de deixar para trás Londres, enquanto me preparo para atravessar divisas rumo ao próximo capítulo dessa aventura. Estamos embarcando no trem para Paris, agora preciso só achar o meu lugar. Is coach over there or over here? Which one? Coach, 15. 15 that direction. This is 890. Thank you. Tá bem indo pro lugar errado. Pra lá.
passagem de trem não foi exatamente barata. Paguei $213 pela classe Standard Premier, que é uma classe intermediária entre a Standard e a primeira classe, mas oferece assentos mais confortáveis que a classe mais baixa e inclui almoço. Talvez um voo de avião fosse um pouco mais barato, mas teria que pagar pelas bagagens, além, é claro, de enfrentar assentos apertados e sem comida inclusa. Welcome to your star. Good afternoon, welcome aboard this Eurostar to Paris. We're due to arrive at 17:50 local time. I'm Justin, along with Marion, we're your train managers this afternoon. We're happy to help you with your journey, so please don't hesitate to speak to one of us as we walk through the train. O trem deixa a estação e Londres se torna um capítulo encerrado. Agora é hora de virar a página e começar um novo capítulo na minha jornada. Continue comigo enquanto exploramos a magia da Cidade Luz, Paris, nos próximos episódios.